vamos começar falando do Atlético, que começou a preparação para o jogo contra o Flusão. É Libertadores da América. E durante o treino de ontem, o lateral Saravia fez trabalhos na fisioterapia por conta de uma dor muscular na coxa direita. Na ausência dele, quem seria o substituto? Fala aí, Mateusão, você que gosta de dar a sua opinião bem apimentada. Vamos lá. O Mariano, quando tem entrado, tem deixado um pouco a desejar, né? Apesar do primeiro gol no domingo não ter sido só culpa dele. Mas, na teoria, seria o primeiro jogador a substituir o Saravia. Agora, como o técnico Milito gosta ali dos 3 zagueiros, né? Talvez ele coloque o Fux. Sim. E aí vai ser Fux, Batalha e Alonso. E aí ele coloca o Scarpa um pouco mais para o meio de campo para fazer aquela ala direita ali, né? É o que talvez seja o que vai fazer sem o Saravia. Mas como ele fez uma fisioterapia e foi poupado do treino de ontem, provavelmente ele joga amanhã. Na ausência do Saravia, quem que te agrada mais? O Fux ou o Mariano? Bom, eu gostaria, poderia colocar mais um zagueiro, seria o Fux, ele joga por ali, porque eu não concordo em botar o Fux para recuar o Batalha, não. Eu queria essa formação que jogou com o Batalha na frente da zaga, porque o Otávio não vai jogar. O Otávio está lesionado. Então, na minha opinião, botaria o Batalha ali na frente, colocaria Fux, o Lianco e Alonso. Sim, uma linha com 3 zagueiros. Isso, eu faria isso. E liberando, então, o Arana pela esquerda. O Arana e jogaria o Scarpa pela beirada do lado direito, deixava ele lá, do jeito que estava. Eu acho que ele deve entrar mais ou menos como ele entrou contra o São Paulo lá, um pouco mais fechado. Porque se ele jogar aberto lá e perder, dificilmente ele vira o jogo aqui. Eu posso te fazer uma pergunta bem séria? A gente sabe daquilo que tem colocado, né, o Milito, mas não está na hora de mudar alguma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Amanhã é um jogo pegado, o Fluminense é muito veloz, jogadores muito experientes. Quem sabe não seria a hora de deixar o Bernard fora dessa partida e colocar o Rubens ali no meio campo para dar uma congestionada. E deixa o Scarpa armando o time. O que vocês acham disso, Vanderlei e Matheus? Se fizer isso, seria ótimo. Por quê? Além do Rubens compor bem aquele lado esquerdo, ele dá liberdade para o Arana. Isso. E ele, quando faz uma tabelinha marcando, ele é um bom marcador, né? Então, eu acho que seria uma opção. Jogaria Batalha, o Alan Franco e o Rubens. O Batalha é lento. O Rubens é muito rápido e raçudo, né? Nós vimos isso no último jogo. Sem falar que o Rubens foi considerado no mundo o 3º jogador que mais desarmou. Então, ele tem essa característica. É um jogador que, para esse jogo, lá dentro do Maracanã, seria uma boa opção. Eu não entraria com o Bernardo, não. E tem um problema, Matheus, que eu queria até que você falasse a respeito disso. O Ganso está numa fase muito boa. Então, tem que ter alguém que fique na cola dele, né? O Ganso, o John Arias, o Cauã Elias, o Serna, que chegou outro dia, né? É um time que do meio para frente tem regulado bastante, né? E Thiago Silva lá atrás, desde que chegou, tem feito a zaga do Fluminense melhorar bastante. Eu acho que Bernard realmente não tem se explicado desde que chegou, né? Só o primeiro jogo foi bem, depois caiu bastante. Então, talvez o Rubens ali fazendo essa dobra com a Arana seria muito interessante. E marcando também, né? Porque ele, como o Vanderlei falou, desarma bem e desarma bastante. E aí, colocando os 3 zagueiros, Batalha no meio, eu acho que essa dobra ali na esquerda, Rubens e Arana, seria uma boa opção. Não sei se o Milito tem treinado essa situação, né? Porque acabou que no jogo passado ele colocou o Rubens jogando, mas assim, foi um time diferente, né, do que o titular. Beleza. E o Galo também atualizou a situação do departamento médico, Vanderlei. O atacante Alisson realizou atividade à parte no campo, se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Já o volante Otávio, o meia Zarate, o atacante Vargas, seguem em fisioterapia e desfalcam o time. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho aqui, vamos ver os números do Milito no Atlético. A gente está falando de Fluminense, a gente está falando de Atlético, possibilidade disso, daquilo. Os números do Milito no Brasileirão e nas Copas até aqui são praticamente os mesmos resultados. 10 jogos a menos. Isso é perigoso para o Atlético em caso de eliminação nas Copas? Vamos aqui, ó. Brasileirão, 24 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 33 pontos. O matemático Vanderlei de Oliveira, né?
nas Copas, 14 jogos, 8 na Libertadores, 6 na Copa do Brasil. Não estou conseguindo enxergar daqui, tem que chegar para lá. Vamos lá, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 30 pontos. E aí, Vanderlei, esses números te agradam? Ele está disparado melhor nas Copas. É uma característica de alguns times. Ele está assim, o Fluminense está quase na zona de rebaixamento. Está desregulado também. Está desregulado, mas é o tal negócio. O atleta tem que dedicar essas Copas, porque senão ele pode ficar sem a vaga na Libertadores. Porque na hora que ele quiser recuperar no Brasileiro, pode ser muito tarde para ele. Entendeu? Ele está com 38 pontos? 33. 33 pontos. Olha para você ver. Ele precisa, no mínimo, de 12 pontos para se dizer que para não cair. Isso. São 4 vitórias. Tem 2 jogos a menos. Em 2 jogos a menos. Tem que fazer 4 vitórias. Quer dizer, então, ele precisa pontuar, porque se ele conseguir ou a Copa do Brasil, ou ele consegue a vaga na Libertadores. É o objetivo dele. Mas você vê que ele está bem na Copa. Agora, só um adendo aí. O Fux lá no lugar do Sarabia seria bom, sabe por quê? Sim. Porque o Arias joga ali, né? Joga. Ele joga naquela beirada ali, ele faz a jogada toda dele por ali. E aí o Lianco com o Batalha passaram apertado com o Arias no jogo do Mineirão, né? Foi 2-0 em casa, atrás, né? A gente tem que pensar muito, por isso que eu estou falando do Rubens. Por isso que eu falo do Rubens. Tem que pensar um pouco fora da caixinha agora. O Milito tem que ser ousado. Ele não tem medo de ousar, não, que a gente lembra do clássico aqui, que ele estava no prejuízo, fez uma modificação lá que todo mundo falou, ih, agora complicou. A gente até conversava no grupo, né, Vanderlei, naquela época, e deu certo. Né? Então, hoje ele tem que surpreender o técnico, que é o Mano Menezes, que a gente chama às vezes de retranqueiro, mas não, ele é estrategista, ele é inteligente. Tem título para provar que ele é inteligente. Né? E no mata-mata, ele é mais inteligente ainda. Ele é perigoso. Ele é perigoso, ele é muito perigoso. O nome que tem sido ligado ao Galo é quem? É ele, velho conhecido, hein? Lateral Marcos Rocha do Palmeiras. Tem contrato até o fim deste ano e ainda não renovou com o Verdão. Uma possível volta do Marcos Rocha seria um reforço, ou Vanderlei? Pelo que a gente... É um lateral que poderia compor, apesar da idade, compor o elenco do Atlético. Não viria, talvez, para ser titular. O Sarabia deve continuar. Mas, como segunda opção para lateral, eu acho que seria um grande reforço para o Atlético, na minha opinião. O Textor tem dado para a gente uma grande lição de boas contratações. O Atlético está muito voltado para o passado. Tem que ousar um pouco mais. Será que o ideal seria o Marcos Rocha? 35 anos que já tem. 35, chega com 36, né, praticamente. Assim, se ele jogar ainda aquilo que ele sabe ou já jogou, ele, para mim, seria titular no lugar do Sarabia, inclusive, porque o Mariano não renova o contrato, né, provavelmente, até mesmo porque os últimos momentos dele no Atlético não têm sido os melhores. Mas o Atlético, se não abrir o cofre, né, tem há algum tempo essa política de contratação de jogadores que estão acabando o contrato, então pode fazer esse pré-contrato. Se não abrir o cofre e não garimpar, e olha que tem o Siga, né, se eu não estiver falando errado, que capta jogadores aqui e ali, não precisa ser nem brasileiro, mas apesar da quantidade estrangeira também ter batido o limite, igual o Botafogo que você falou, foi buscar o Vitinho, que é ex-Cruzeiro, estava no Burnley, que está na 2ª divisão da Inglaterra. Se garimpar, acha, mas tem que abrir um pouquinho o cofre também, né? Pois é, eu vi num carro uma vez um adesivo falando assim, não me siga, eu estou perdido. Eu acho que o Siga do Galo está na mesma forma também.